escondido à vista de todos, enterrado profundamente na história, encontra-se uma versão da Bíblia que provavelmente você nunca viu antes. A Bíblia de 1775. Um texto que, durante séculos, guardou em suas páginas versículos, ideias e revelações capazes de remodelar tudo o que pensamos saber sobre o cristianismo. Mas hoje, essas palavras se perderam no tempo, alteradas, censuradas. Por quê? Quais verdades eram tão perigosas, tão disruptivas, que precisaram ser apagadas da própria Bíblia? A Bíblia que lemos hoje, aquela presente em igrejas e lares ao redor do mundo, não é a mesma de 1775. E não é por erros de impressão ou diferenças inocentes de tradução. As mudanças foram muito mais deliberadas. A Bíblia de 1775 e muitas outras semelhantes continham versículos que desafiavam diretamente a narrativa da igreja estabelecida. Esses eram versículos que o fariam questionar tudo: a igreja, seu relacionamento com Deus e talvez até mesmo a própria natureza da divindade. Quem decide o que entra na sua Bíblia? Não é uma escrita divina nas nuvens. São homens poderosos com agendas. Eles moldaram a Bíblia ao longo dos séculos, decidindo quais partes você tem permissão para ver e quais partes são convenientemente deixadas de fora. Um trecho-chave encontrado na Bíblia de 1775 fala de uma relação muito diferente entre a humanidade e Deus. Não era o Deus distante e hierárquico que a maioria de nós é ensinada a adorar. A Bíblia de 1775 sugeria que o divino não está acima ou além de você, mas dentro de você. Uma ideia radical, certo? Se o divino está dentro de você, isso muda tudo. Isso lhe dá poder, torna a igreja institucional desnecessária. E é exatamente por isso que esses versículos foram removidos. No final do século XVIII, líderes religiosos, figuras políticas e estudiosos estavam debatendo silenciosamente o que era muito perigoso para ser incluído na Bíblia. Eles não estavam discutindo pequenos detalhes gramaticais. Não, eles estavam decidindo se as pessoas deveriam ou não ter acesso a versículos que as capacitassem, que as fizessem perceber seu próprio potencial espiritual, versículos que sugeriam que a igreja talvez não fosse o intermediário necessário entre a humanidade e Deus. Esta foi a batalha oculta pela Bíblia, uma luta pelo controle. A igreja precisava que você fosse dependente deles, de seus ensinamentos, de sua autoridade. Eles não podiam correr o risco de permitir que você acreditasse que tinha uma conexão direta com Deus. E assim, a Bíblia de 1775 foi alterada, mudada de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. Palavras foram apagadas, passagens omitidas, e em seu lugar, uma versão das Escrituras que reforçava a obediência, hierarquia e controle. Grave isso. A Bíblia nunca foi apenas um texto religioso. Ela também era uma ferramenta de controle. Se você controla a narrativa, você controla as pessoas. Na Bíblia de 1775, há indícios de uma fé mais pessoal, passagens que falavam de uma conexão íntima entre o divino e a humanidade, sem a necessidade de um mediador, sem a necessidade de alguém interpretar a vontade de Deus por você. E é exatamente isso que a tornava tão perigosa. Se você não precisa da igreja, toda a estrutura começa a desmoronar. Ao longo da história, conselhos de oficiais da igreja, tradutores e figuras políticas tomaram decisões cruciais sobre o que ficava na Bíblia e o que não ficava. Essas não eram apenas discussões teológicas, eram decisões que tinham enormes consequências sociais e políticas. A remoção de versículos-chave não se tratava apenas de orientação espiritual. Era sobre manter o controle sobre as massas. Quando você tira a capacidade de uma pessoa questionar, você a mantém na linha. Então, o que exatamente foi removido?
Um exemplo gritante é a manipulação do nome original de Deus. Na Bíblia de 1775, o nome usado para Deus era muito mais complexo e pessoal do que aquele com o qual estamos familiarizados hoje. A mudança na tradução não foi apenas uma escolha linguística. Ela alterou todo o entendimento de quem é Deus. Em vez de um Deus profundamente pessoal e acessível, acabamos com uma figura distante, inatingível e, muitas vezes, irada. Isso não foi coincidência. Foi uma mudança planejada que tornava as pessoas mais obedientes, mais dependentes dos líderes religiosos para interpretar o divino para elas. E não parou por aí. A Bíblia de 1775 continha referências a textos e livros que foram apagados da história. Livros perdidos que ofereciam perspectivas radicalmente diferentes sobre o cristianismo, como o Evangelho de Tomé ou o livro de Enoque. Estes faziam parte da tradição bíblica mais ampla, mas não chegaram ao corte final. Por quê? Porque ofereciam uma visão de espiritualidade mais focada no esclarecimento pessoal e menos em seguir regras religiosas rígidas. Esses livros e versículos não foram removidos porque eram falsos. Foram removidos porque eram inconvenientes. Eles davam poder demais, independência demais e faziam perguntas que a igreja não queria que você fizesse. Por exemplo, o nome de Deus. É um dos aspectos mais centrais de qualquer texto religioso, especialmente da Bíblia. Mas, e se eu te dissesse que o nome de Deus que usamos hoje nem chega perto do que está escrito em alguns dos manuscritos bíblicos mais antigos? Isso mesmo. O nome de Deus foi alterado, mal traduzido e, em alguns casos, completamente removido. Na Bíblia de 1775, havia referências a Deus que utilizavam nomes e títulos que nem aparecem em traduções modernas. Estamos falando de nomes que se conectam às raízes hebraicas antigas, nomes que carregam significados e implicações completamente diferentes, pintando um retrato muito distinto de quem, ou o que, Deus realmente é. Por exemplo, a palavra Elohim. Elohim não é singular, é plural. Agora, pare um segundo. Um nome plural para Deus? Se você cresceu ouvindo falar de uma única divindade todo-poderosa, isso deve levantar sérias questões. Elohim sugere algo muito mais complexo, multifacetado, talvez até mesmo um conselho ou conjunto de seres divinos. Então, por que mudar? Por que alterar o nome de Elohim para Deus ou Senhor, retirando sua complexidade e profundidade? A resposta está no controle. Simplificar o nome, reduzindo Deus a uma figura singular e autoritária, reforça um sistema onde uma única igreja ou autoridade pode afirmar falar diretamente em nome dessa divindade singular. Se o nome tivesse permanecido Elohim, seria muito mais difícil centralizar o poder, reivindicar a autoridade absoluta sobre a interpretação. Imagine tentar afirmar um mandato divino quando o divino é plural, diverso e multifacetado. A mudança para Deus ou Senhor convenientemente simplifica as coisas. Um Deus, uma autoridade, e você tem que seguir o que é dito. Mas isso não foi apenas uma questão de tradução, foi uma mudança teológica, um estreitamento deliberado do que as pessoas estão autorizadas a acreditar. Elohim é um nome que está ligado a tradições antigas, histórias que vão além do judaísmo e do cristianismo. Aparece em mitologias sumérias, acadianas e cananeias, onde deuses e seres divinos eram complexos e interagiam com a humanidade de maneiras muito mais pessoais. E as mudanças não pararam por aí. Em algumas partes, a Bíblia de 1775 também usava o nome IHWH, ou Yahweh. Você pode pensar, bem, isso ainda é usado hoje. Sim, mas não da maneira como era originalmente pretendido. Yahweh não era apenas um nome para Deus. Era um identificador íntimo e pessoal. Significava um relacionamento próximo de aliança entre Deus e a humanidade. Mas hoje, em muitas Bíblias,
foi substituído por Senhor. Um título, uma posição de poder, algo distante, algo muito acima de você. Essa mudança de Yahweh para Senhor representa mais do que apenas uma alteração de linguagem. Representa uma mudança em como você deve se relacionar com Deus. Move você de um relacionamento próximo e pessoal com o divino para ser apenas mais um súdito em um reino. A Bíblia de 1775 preservava esses nomes mais antigos e íntimos de Deus. Ela dava às pessoas uma janela para uma versão da divindade que era mais acessível, mais humana e menos autoritária. Mas isso era um problema para as instituições da época. Se as pessoas sentissem que poderiam se conectar com Yahweh por conta própria, ou entender a profundidade de Elohim, não precisariam de padres, de intermediários. Poderiam buscar o relacionamento por conta própria. E assim, como outras passagens controversas, esses nomes foram alterados, higienizados e apagados nas versões posteriores. Pense no que isso faz com toda a mensagem da Bíblia. Se o próprio nome de Deus foi alterado, quanto do resto da mensagem foi reformulado para atender às necessidades daqueles que estão no poder? Não estamos falando de ajustes menores. Trata-se de uma mudança fundamental em como você deve entender o divino. Existe uma razão pela qual isso não foi deixado em aberto. A verdade por trás desses nomes antigos desafia toda a tua estrutura do cristianismo moderno. Se Elohim significa múltiplos seres divinos, se Yahweh representa um relacionamento pessoal e acessível com o divino, então, toda a hierarquia construída ao longo dos séculos desmorona. De repente, você não precisa de uma igreja para mediar seu relacionamento com Deus. Você não precisa de líderes religiosos para interpretar a vontade divina por você. A conexão já está lá, esperando para ser redescoberta. E talvez esse seja o ponto. Talvez a razão pela qual esses nomes foram alterados, apagados e esquecidos seja porque os poderes que estão não queriam que você soubesse o quão próximo você realmente está do divino. Eles não queriam que você percebesse que seu entendimento de Deus poderia ser mais amplo, mais profundo e mais pessoal do que a imagem cuidadosamente construída que eles têm alimentado. Uma das descobertas mais chocantes não é apenas o que está nela, mas o que costumava estar e o que agora está ausente. Estou falando de livros inteiros da Bíblia, capítulos inteiros, histórias completas que foram simplesmente apagadas da versão moderna que conhecemos hoje. Estes são os chamados livros perdidos da Bíblia, e eles mudam tudo. Você pode estar se perguntando: como se perdem partes da Bíblia? Isso parece algo grande demais para ser simplesmente esquecido, não é? Bem, isso não aconteceu por acaso. Foi intencional e começou com líderes da igreja, concílios e governantes políticos, que decidiram por diversas razões que certos textos eram controversos demais, perigosos demais, ou simplesmente não se encaixavam na narrativa que eles queriam impor. Mas esses livros perdidos, aqueles que foram removidos da Bíblia ou rotulados como apócrifos e empurrados para as margens, oferecem uma perspectiva completamente diferente sobre a espiritualidade. Eram textos que incluíam visões, profecias e ensinamentos que teriam alterado radicalmente a forma como entendemos o cristianismo hoje. Livros como o Evangelho de Tomé, o Livro de Enoque e a Sabedoria de Salomão. Estes não são escritos marginais. Eram respeitados e lidos pelas primeiras comunidades cristãs. Pegue o Livro de Enoque, por exemplo. Este texto antigo explora profundamente a história dos anjos caídos, as origens do mal e uma batalha cósmica entre o bem e o mal que vai muito além das narrativas tradicionais da escola dominical. Enoque foi levado ao céu e recebeu segredos que eram poderosos demais para os humanos comuns. Isso, por si só, já levanta muitas questões. Por que um livro como esse seria removido? Poderia ser porque ele expõe verdades que desafiam a narrativa tradicional. Talvez o livro de Enoque nos dê um vislumbre de um mundo espiritual mais complexo,
onde a humanidade não é apenas um espectador passivo, mas parte de um drama cósmico maior. E então há o Evangelho de Tomé, um texto verdadeiramente revelador. Ao contrário dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé não se concentra em milagres ou parábolas, mas em uma coleção de ensinamentos atribuídos diretamente a Jesus. E esses ensinamentos pintam um retrato de Jesus muito diferente daquele que a maioria dos cristãos conhece. No Evangelho de Tomé, Jesus não fala de pecado, arrependimento ou julgamento. Ele fala sobre autoconhecimento, iluminação pessoal e a ideia de que o reino de Deus já está dentro de você. Não em algum céu distante, mas aqui, agora, dentro de cada pessoa. Essa mensagem, a de que a autoridade espiritual está em suas mãos, era perigosa. Ela ameaçava as fundações da igreja institucional. Então, o que eles fizeram? Removeram, enterraram, chamaram de heresia, qualquer coisa para garantir que você não o encontrasse. Porque se você encontrasse, poderia começar a se perguntar: por que essa mensagem não entrou na Bíblia oficial? Por que não ouvimos mais sobre esses evangelhos perdidos? A razão é simples: eles dão a você liberdade demais. Se você começa a acreditar que o divino está dentro de você, e não trancado em uma igreja, toda a estrutura de poder desmorona. A Sabedoria de Salomão é outro texto com uma história complicada. Este livro é conhecido por suas reflexões filosóficas profundas sobre sabedoria, justiça e a natureza de Deus. Ele fala sobre a alma imortal, a luta da humanidade para encontrar a sabedoria divina e até mesmo toca no pós-vida de maneiras mais místicas do que tradicionais. Mas, como os outros, foi excluído ou minimizado ao longo dos séculos. Por quê? Porque sugere que o conhecimento divino não é dado apenas a autoridades religiosas, é algo que qualquer pessoa pode buscar. O que resta hoje é uma versão altamente editada da Bíblia. Os livros perdidos nos mostram que havia tradições cristãs iniciais que abraçavam a autodescoberta, a iluminação pessoal e a ideia de que a divindade não estava trancada em um templo ou igreja. Era algo que você podia acessar diretamente. E essa é uma mensagem perigosa para qualquer instituição que queira controlar a narrativa. Esses livros não foram cortados porque eram longos ou desnecessários. Eles foram enterrados intencionalmente porque levantavam questões importantes. Questões sobre autoridade, sobre o que significa ter um relacionamento com o divino e sobre se fomos vendidos uma versão do cristianismo mais voltada para a obediência do que para a iluminação. Quando pensamos na Bíblia, um dos primeiros conceitos que vem à mente é o de inferno, um lugar de punição eterna, fogo e enxofre. Isso faz sentido para você? Por quê? Porque ofereciam uma visão de espiritualidade mais focada no esclarecimento pessoal e menos em seguir regras religiosas rígidas. Esses livros e versículos não foram removidos porque eram falsos. Foram removidos porque eram inconvenientes. Eles davam poder demais, independência demais e faziam perguntas que a igreja não queria que você fizesse. Por exemplo, o nome de Deus. É um dos aspectos mais centrais de qualquer texto religioso, especialmente da Bíblia. Mas, e se eu te dissesse que o nome de Deus que usamos hoje nem chega perto do que está escrito em alguns dos manuscritos bíblicos mais antigos? Isso mesmo. O nome de Deus foi alterado, mal traduzido e, em alguns casos, completamente removido. Na Bíblia de 1775, havia referências a Deus que utilizavam nomes e títulos que nem aparecem em traduções modernas. Estamos falando de nomes que se conectam às raízes hebraicas antigas, nomes que carregam significados e implicações completamente diferentes, pintando um retrato muito distinto de quem, ou o que, Deus realmente é. Por exemplo, a palavra Elohim. Elohim não é singular, é plural. Agora, pare um segundo. Um nome plural para Deus? Se você cresceu ouvindo falar de uma única divindade todo-poderosa, isso deve levantar sérias questões. Elohim sugere algo muito mais complexo, multifacetado,
talvez até mesmo um conselho ou conjunto de seres divinos. Então, por que mudar? Por que alterar o nome de Elohim para Deus ou Senhor, retirando sua complexidade e profundidade? A resposta está no controle. Simplificar o nome, reduzindo Deus a uma figura singular e autoritária, reforça um sistema onde uma única igreja ou autoridade pode afirmar falar diretamente em nome dessa divindade singular. Se o nome tivesse permanecido Elohim, seria muito mais difícil centralizar o poder, reivindicar a autoridade absoluta sobre a interpretação. Imagine tentar afirmar um mandato divino quando o divino é plural, diverso e multifacetado. A mudança para Deus ou Senhor convenientemente simplifica as coisas. Um Deus, uma autoridade, e você tem que seguir o que é dito. Mas isso não foi apenas uma questão de tradução, foi uma mudança teológica, um estreitamento deliberado do que as pessoas estão autorizadas a acreditar. Elohim é um nome que está ligado a tradições antigas, histórias que vão além do judaísmo e do cristianismo. Aparece em mitologias sumérias, acadianas e cananeias, onde deuses e seres divinos eram complexos e interagiam com a humanidade de maneiras muito mais pessoais. E as mudanças não pararam por aí. Em algumas partes, a Bíblia de 1775 também usava o nome IHWH ou Yahweh. Você pode pensar, bem, isso ainda é usado hoje. Sim, mas não da maneira como era originalmente pretendido. Yahweh não era apenas um nome para Deus. Era um identificador íntimo e pessoal. Significava um relacionamento próximo de aliança entre Deus e a humanidade. Mas hoje, em muitas Bíblias, foi substituído por Senhor. Um título, uma posição de poder, algo distante, algo muito acima de você. Essa mudança de Yahweh para Senhor representa mais do que apenas uma alteração de linguagem. Representa uma mudança em como você deve se relacionar com Deus. Move você de um relacionamento próximo e pessoal com o divino para ser apenas mais um súdito em um reino. A Bíblia de 1775 preservava esses nomes mais antigos e íntimos de Deus. Ela dava às pessoas uma janela para uma versão da divindade que era mais acessível, mais humana e menos autoritária. Mas isso era um problema para as instituições da época. Se as pessoas sentissem que poderiam se conectar com Yahweh por conta própria, ou entender a profundidade de Elohim, não precisariam de padres, de intermediários. Poderiam buscar o relacionamento por conta própria. E assim, como outras passagens controversas, esses nomes foram alterados, higienizados e apagados nas versões posteriores. Pense no que isso faz com toda a mensagem da Bíblia. Se o próprio nome de Deus foi alterado, quanto do resto da mensagem foi reformulado para atender às necessidades daqueles que estão no poder? Não estamos falando de ajustes menores. Trata-se de uma mudança fundamental em como você deve entender o divino. Existe uma razão pela qual isso não foi deixado em aberto. A verdade por trás desses nomes antigos desafia toda a tua estrutura do cristianismo moderno. Se Elohim significa múltiplos seres divinos, se Yahweh representa um relacionamento pessoal e acessível com o divino, então, toda a hierarquia construída ao longo dos séculos desmorona. De repente, você não precisa de uma igreja para mediar seu relacionamento com Deus. Você não precisa de líderes religiosos para interpretar a vontade divina por você. A conexão já está lá, esperando para ser redescoberta. E talvez esse seja o ponto. Versões escondidas revelam algo diferente. Nelas, Jesus declara que o reino de Deus está dentro de você. Pare e reflita sobre isso. Não é algo externo. Não é controlado por uma autoridade religiosa. Não é um lugar que você alcança após a morte. Está aqui, agora, dentro de cada pessoa. Esse simples ensinamento transforma tudo. Se o reino de Deus está dentro de você, então você não precisa de uma igreja, de um sacerdote,
ou de um intermediário para acessá-lo. Você não precisa seguir rituais rigorosos ou regras complicadas para se conectar com o divino. Você já tem acesso. Você já tem o poder. E essa ideia é extremamente perigosa para qualquer instituição construída sobre a premissa de que é necessária para mediar o relacionamento entre o homem e Deus. De fato, o livro está repleto de passagens em que Jesus enfatiza a responsabilidade pessoal, a independência espiritual e o relacionamento direto com o divino. Ele convida as pessoas a questionarem as estruturas ao seu redor, estruturas que afirmam falar em nome de Deus, mas que muitas vezes servem a seus próprios interesses. Se lermos esses textos mais antigos, percebemos que Jesus não era apenas um professor de moralidade. Ele era um disruptor, um rebelde espiritual. Em suas interações com os líderes religiosos da época, ele constantemente apontava sua hipocrisia, sua obsessão com leis e regras em detrimento do amor e da verdadeira conexão espiritual. Ele os chamava de guias cegos, que desviavam as pessoas da verdadeira compreensão. Essa não era a mensagem de alguém que queria construir uma igreja. Era a mensagem de alguém que queria derrubar as barreiras entre as pessoas e sua liberdade espiritual. E é por isso que sua mensagem foi, e continua sendo, tão radical. Não era sobre seguir uma instituição. Era sobre se libertar de uma. Por que a igreja moderna ignorou ou minimizou esse aspecto dos ensinamentos de Jesus? Porque um Jesus que encoraja você a encontrar o reino de Deus dentro de si mesmo não serve aos interesses da igreja como intermediária. Um Jesus que empodera indivíduos a ter sua própria conexão direta com Deus não reforça a necessidade de sacerdotes, bispos e rituais complexos. E um Jesus que desafia a autoridade religiosa em cada oportunidade não se encaixa bem em um sistema que se baseia exatamente nessa autoridade. Jesus não aparece como o fundador de uma religião institucional. Ele é retratado como alguém que desafiava as tradições religiosas, rompendo com dogmas e priorizando o amor e a compaixão acima de tudo. Quando perguntado sobre o maior mandamento, ele não menciona leis específicas, rituais ou sacrifícios. Ele resume tudo em 2 princípios: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é tudo. Simples, poderoso e completamente contrário à complexidade doutrinária que surgiu mais tarde. Não há necessidade de dogmas elaborados ou de estruturas hierárquicas. O foco é na experiência espiritual direta, no propósito e na compaixão. Mas, ao longo dos séculos, o foco mudou. O que era uma mensagem de empoderamento e liberdade foi transformado em uma mensagem de obediência e controle. Isso não aconteceu por acaso. Quanto mais as pessoas se tornassem autossuficientes espiritualmente, menos precisariam de uma instituição para mediar essa experiência. Então, a igreja promoveu interpretações que faziam o reino de Deus parecer algo inalcançável sem sua ajuda. Se analisarmos profundamente o que Jesus realmente ensinava, fica claro que sua mensagem era sobre despertar, não sobre obediência. Era sobre romper com sistemas que mantinham as pessoas dependentes espiritualmente, não criar novos. Talvez seja por isso que Jesus pareça tão diferente daquele pregado na maioria das igrejas hoje. Porque a verdadeira mensagem de Jesus era uma ameaça a tudo o que essas instituições estavam tentando construir. Quando consideramos o tema dos fins dos tempos ou do Apocalipse, é impossível ignorar como ele foi usado ao longo da história para incutir medo e controlar populações. A ideia do juízo final, da destruição do mundo, de céus e infernos aguardando o julgamento, tornou-se uma das narrativas mais dramáticas e aterrorizantes associadas à Bíblia. Mas aqui está a pergunta: essa versão que conhecemos é realmente o que foi originalmente transmitido? Ou, como tantos outros aspectos da religião organizada, foi moldada por séculos de interpretações que serviam a agendas específicas? Nas versões modernas, o Apocalipse geralmente é retratado como um evento assustador e devastador. O colapso do mundo, o julgamento final, onde apenas os eleitos entrarão nos portões do céu, enquanto o restante enfrentará tormentos eternos.
Em textos originais, a imagem é muito mais sutil e esperançosa. O próprio termo Apocalipse vem da palavra grega apokalipsis, que significa revelação ou desvelamento. Não se referia originalmente à destruição literal do mundo, mas ao ato de revelar algo oculto, trazer verdades escondidas à luz. Em vez de um cenário apocalíptico de terror e destruição, o Apocalipse poderia ser entendido como uma transformação, o fim de um sistema de controle e o início de uma era de verdade. E se os fins dos tempos não fossem sobre o fim do mundo, mas sobre o fim da ilusão? O colapso de sistemas de poder e manipulação que mantiveram a humanidade distante de seu potencial divino. Essa ideia reformula toda a narrativa. De algo a ser temido, o Apocalipse torna-se algo a ser bem-vindo. Uma revelação das verdades mais profundas sobre a humanidade e sua conexão com o divino. O livro do Apocalipse, uma das peças centrais dessa narrativa, foi usado ao longo dos séculos como uma arma de medo. Dragões, bestas, pragas, o anticristo, todas essas imagens foram popularizadas para aterrorizar e subjugar. Mas se observarmos de perto, encontramos algo muito diferente. Sim, há conflito e caos, mas no centro do Apocalipse está a promessa de um novo céu e uma nova terra. É uma mensagem de renovação, não apenas de punição. Muitos estudiosos acreditam que o livro do Apocalipse não foi escrito como uma previsão literal do fim do mundo, mas como uma crítica simbólica ao Império Romano, um chamado à resistência contra a tirania. As passagens que descrevem a queda de impérios e bestas apocalípticas seriam metáforas para sistemas de opressão política e espiritual, não destruição global. Com o passar do tempo, no entanto, essa mensagem foi distorcida para se tornar uma visão literal de catástrofe, algo que gerava medo e incentivava a obediência cega. Mas a Bíblia revelada nos dá uma visão diferente. O Apocalipse como um desvelar, um despertar. Os sistemas de manipulação e engano, tanto espirituais quanto políticos, são o que colapsam, não o mundo físico. O que torna essa perspectiva ainda mais fascinante é o papel ativo que a humanidade desempenha nesse processo. Os textos mais antigos sugerem que não somos apenas espectadores passivos, aguardando o julgamento. Somos participantes ativos nesse desvelar da verdade. O Apocalipse, nesse contexto, não é algo que acontece conosco. É algo que ajudamos a trazer à tona, ao despertar, ao questionar as narrativas impostas, ao buscar as verdades ocultas. E se essa for a verdadeira mensagem dos fins dos tempos? Que o mundo não está condenado à destruição, mas destinado a uma compreensão mais profunda de si mesmo, de suas capacidades e de seu lugar no universo. Essa ideia transforma completamente a forma como nos relacionamos com o conceito de salvação. Se o Apocalipse é sobre desvelar a verdade, então a salvação não é apenas sobre redenção pessoal. É sobre alinhar-se com essa verdade, ver além das mentiras e entrar em uma nova realidade onde o medo, o controle e o engano não têm mais poder. Talvez essa visão libertadora seja precisamente o motivo pelo qual certos trechos e interpretações foram alterados ao longo dos anos. Uma narrativa de medo mantém as pessoas obedientes. Uma narrativa de despertar as liberta. O que isso significa para nós hoje? Significa que precisamos repensar tudo. Talvez o Apocalipse não seja algo a temer, mas algo a abraçar. Porque, se for realmente sobre desvelar a verdade, é o momento que a humanidade sempre esperou. O momento em que tudo o que foi escondido finalmente vem à luz. Isso nos leva a uma reflexão final. Será que estamos vivendo em uma época de apocalipse? Não no sentido de destruição, mas de revelação? Talvez agora mais do que nunca estejamos à beira de um despertar coletivo, onde as velhas estruturas de poder e manipulação começam a desmoronar, e a verdade sobre nossa conexão com o divino finalmente emerge. Se você chegou até aqui, está claro que está disposto a explorar ideias que desafiam as narrativas convencionais. Talvez
esse seja o começo do seu próprio despertar. E assim como os textos antigos nos convidam a questionar, eu o convido a refletir. E se o verdadeiro Apocalipse for a revelação de quem você realmente é? E se o verdadeiro Apocalipse for a descoberta de que você nunca esteve separado do divino, que o poder que tantas vezes lhe disseram estar fora de alcance, guardado por instituições, mediadores ou figuras de autoridade, sempre esteve dentro de você? Não uma mensagem de medo, mas de empoderamento. Não uma ameaça de destruição, mas a promessa de renovação. O próprio termo Apocalipse vem da palavra grega apokalipsis, que significa revelação ou desvelamento. Não se referia originalmente à destruição literal do mundo, mas ao ato de revelar algo oculto, trazer verdades escondidas à luz. Em vez de um cenário apocalíptico de terror e destruição, o Apocalipse poderia ser entendido como uma transformação, o fim de um sistema de controle e o início de uma era de verdade. E se os fins dos tempos não fossem sobre o fim do mundo, mas sobre o fim da ilusão? O colapso de sistemas de poder e manipulação que mantiveram a humanidade distante de seu potencial divino. Essa ideia reformula toda a narrativa. De algo a ser temido, o Apocalipse torna-se algo a ser bem-vindo. Uma revelação das verdades mais profundas sobre a humanidade e sua conexão com o divino. O livro do Apocalipse, uma das peças centrais dessa narrativa, foi usado ao longo dos séculos como uma arma de medo. Dragões, bestas, pragas, o anticristo, todas essas imagens foram popularizadas para aterrorizar e subjugar. Mas se observarmos de perto, encontramos algo muito diferente. Sim, há conflito e caos, mas no centro do Apocalipse está a promessa de um novo céu e uma nova terra. É uma mensagem de renovação, não apenas de punição. Muitos estudiosos acreditam que o livro do Apocalipse não foi escrito como uma previsão literal do fim do mundo, mas como uma crítica simbólica ao Império Romano, um chamado à resistência contra a tirania. As passagens que descrevem a queda de impérios e bestas apocalípticas seriam metáforas para sistemas de opressão política e espiritual, não destruição global. Com o passar do tempo, no entanto, essa mensagem foi distorcida para se tornar uma visão literal de catástrofe, algo que gerava medo e incentivava a obediência cega. Mas a Bíblia revelada nos dá uma visão diferente. O Apocalipse como um desvelar, um despertar. Os sistemas de manipulação e engano, tanto espirituais quanto políticos, são o que colapsam, não o mundo físico. O que torna essa perspectiva ainda mais fascinante é o papel ativo que a humanidade desempenha nesse processo. Os textos mais antigos sugerem que não somos apenas espectadores passivos, aguardando o julgamento. Somos participantes ativos nesse desvelar da verdade. O Apocalipse, nesse contexto, não é algo que acontece conosco. É algo que ajudamos a trazer à tona, ao despertar, ao questionar as narrativas impostas, ao buscar as verdades ocultas. E se essa for a verdadeira mensagem dos fins dos tempos? Que o mundo não está condenado à destruição, mas destinado a uma compreensão mais profunda de si mesmo, de suas capacidades e de seu lugar no universo. Essa ideia transforma completamente a forma como nos relacionamos com o conceito de salvação. Se o Apocalipse é sobre desvelar a verdade, então a salvação não é apenas sobre redenção pessoal. É sobre alinhar-se com essa verdade, ver além das mentiras e entrar em uma nova realidade onde o medo, o controle e o engano não têm mais poder. Talvez essa visão libertadora seja precisamente o motivo pelo qual certos trechos e interpretações foram alterados ao longo dos anos. Uma narrativa de medo mantém as pessoas obedientes. Uma narrativa de despertar as liberta. O que isso significa para nós hoje? Significa que precisamos repensar tudo. Talvez o Apocalipse não seja algo a temer, mas algo a abraçar. Porque, se for realmente sobre desvelar a verdade, é o momento que a humanidade sempre esperou.
o momento em que tudo o que foi escondido finalmente vem à luz. Isso nos leva a uma reflexão final. Será que estamos vivendo em uma época de apocalipse? Não no sentido de destruição, mas de revelação? Talvez agora mais do que nunca estejamos à beira de um despertar coletivo, onde as velhas estruturas de poder e manipulação começam a desmoronar, e a verdade sobre nossa conexão com o divino finalmente emerge. Se você chegou até aqui, está claro que está disposto a explorar ideias que desafiam as narrativas convencionais. Talvez esse seja o começo do seu próprio despertar. E assim como os textos antigos nos convidam a questionar, eu o convido a refletir. E se o verdadeiro apocalipse for a revelação de quem você realmente é? E se o verdadeiro apocalipse for a descoberta de que você nunca esteve separado do divino, que o poder que tantas vezes lhe disseram estar fora de alcance, guardado por instituições, mediadores ou figuras de autoridade, sempre esteve dentro de você? Não uma mensagem de medo, mas de empoderamento. Não uma ameaça de destruição, mas a promessa de renovação. Quando falamos sobre o despertar coletivo, é importante reconhecer que ele não acontece sem resistência. As estruturas de poder que dependem de nossa ignorância e submissão não desaparecerão sem lutar. Durante séculos, essas instituições criaram narrativas baseadas em medo e culpa para manter o controle. O inferno como punição eterna, o pecado original como condenação inevitável, a necessidade de intermediários para alcançar o divino. Todas essas ideias foram cuidadosamente elaboradas para nos afastar da verdade, de que o divino não é algo a ser alcançado, é algo que já existe em nós. Essa Bíblia fala de um Deus cujo nome é íntimo, cujos ensinamentos são sobre conexão direta e cuja mensagem central é de amor e transformação. Imagine o impacto de uma mensagem como essa em um mundo acostumado a se curvar diante de hierarquias e regras. Imagine o poder de descobrir que você não precisa de ninguém para mediar sua relação com o divino. Ao longo da história, as instituições religiosas perceberam que o medo era mais eficaz do que o amor para manter o controle. O medo do inferno, o medo de errar, o medo de ser rejeitado por Deus. Essas ferramentas de manipulação foram usadas para criar dependência. Mas o divino não é algo a ser temido, mas algo a ser abraçado. Não algo distante, mas algo inerente a quem somos. E aqui está a chave. Se o Apocalipse é realmente um desvelar, então ele começa dentro de cada um de nós. Não é um evento externo que destrói o mundo físico, mas um processo interno que destrói as ilusões e nos permite enxergar claramente. É o momento em que as mentiras que sustentam os sistemas de controle começam a ruir, e a verdade, como a luz da aurora, começa a surgir. Essa verdade é assustadora para aqueles que dependem de nossa ignorância para manter o poder. É por isso que tantas passagens foram alteradas, omitidas ou reinterpretadas ao longo dos séculos. Não porque fossem falsas, mas porque eram verdadeiras demais. Elas davam poder às pessoas comuns. Elas diziam que o divino não é um privilégio de poucos, mas a herança de todos. Então, onde isso nos deixa hoje? Estamos em uma encruzilhada, vivendo em um momento em que o conhecimento está mais acessível do que nunca, mas também cercados por distrações e narrativas que tentam nos manter adormecidos. A verdadeira questão é: você está disposto a olhar além das histórias que lhe foram contadas? Está disposto a buscar a verdade, mesmo que ela desafie tudo o que você pensava saber? Se você aceitar esse convite, começará a perceber que o Apocalipse não é um evento futuro. Ele já está acontecendo. Cada vez que uma verdade é desvelada, cada vez que uma narrativa falsa é desafiada, cada vez que alguém desperta para o fato de que o divino está dentro de si, estamos vivendo o Apocalipse. Não como destruição, mas como revelação. E assim como nos textos antigos, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo de acordo com as narrativas impostas, preso no medo e na dependência. Ou pode abrir os olhos para a verdade de quem você realmente é, um ser divino,
com poder e conexão inatos. O que você fará com essa verdade é o que determinará não apenas o seu futuro, mas o futuro de todos nós. Então, eu pergunto a você: e se o Apocalipse não for o fim, mas um começo? Um convite para reconstruirmos nossa relação com o divino, não baseada em medo, mas em amor e compreensão. Um chamado para nos libertarmos das ilusões e abraçarmos a verdade que esteve oculta à vista de todos por tanto tempo? Talvez o verdadeiro Apocalipse seja a realização de que nunca estivemos separados daquilo que buscamos. Se o verdadeiro Apocalipse é a realização de que o divino sempre esteve conosco, então não é apenas uma mudança de percepção individual, mas uma transformação coletiva. Essa revelação tem o potencial de derrubar os pilares de sistemas construídos para nos manter separados dessa verdade, seja por meio de instituições religiosas, políticas ou culturais. É um chamado para abandonar o medo e abraçar o poder do conhecimento, do amor e da conexão direta com o divino. Quando percebemos que o Apocalipse não é sobre destruição, mas sobre desvelar, a vida começa a assumir um novo significado. Os velhos medos que nos mantinham presos, o medo do inferno, do julgamento, da rejeição divina, começam a perder sua força. No lugar deles, surge uma clareza. Somos parte de algo maior, uma rede divina que não depende de intermediários para existir. Mas por que essa verdade foi escondida? A resposta é clara. Um povo que conhece seu poder não é fácil de controlar. Ao longo da história, aqueles que detêm o poder entenderam que a maneira mais eficaz de governar é criar dependência. A ideia de que precisamos de alguém para nos conectar ao divino, de que somos inerentemente indignos ou incapazes de encontrar nosso próprio caminho espiritual, foi cuidadosamente implantada para nos manter cativos. O divino está dentro de nós, que o reino de Deus é algo que podemos acessar agora e que não há necessidade de temer. Essa é uma mensagem libertadora, mas também uma mensagem perigosa para aqueles que dependem de nossa submissão. Se considerarmos a maneira como as narrativas do inferno, do pecado original e do Apocalipse foram manipuladas ao longo do tempo, fica evidente que elas não foram criadas apenas para guiar espiritualmente. Foram criadas para controlar socialmente. Essas ideias mantêm as pessoas presas em ciclos de medo, culpa e obediência, sempre olhando para fora de si mesmas em busca de salvação. Mas os textos mais antigos nos dizem algo muito diferente. Eles nos convidam a olhar para dentro, a reconhecer que o poder está conosco desde o início. Que o Apocalipse é, na verdade, o desvelar de nossa própria divindade. E essa é a pergunta que devemos nos fazer agora. Estamos prontos para abraçar essa verdade? Abraçar essa verdade não é fácil. Exige que enfrentemos séculos de doutrinação, que questionemos narrativas profundamente enraizadas e que aceitemos a responsabilidade por nossa própria jornada espiritual. Mas, ao fazer isso, nos libertamos. Não apenas do medo, mas de tudo o que nos impediu de viver plenamente. E como começamos esse processo? Primeiro, ao questionar. Pergunte a si mesmo o que você acredita e por quê. Suas crenças vêm de uma conexão genuína com o divino ou foram impostas por sistemas que buscavam controle? Segundo, ao buscar. Estude textos antigos, explore diferentes perspectivas, conecte-se com seu próprio espírito de maneira honesta e aberta. E por fim, ao confiar. Confie que o divino não está em algum lugar distante ou inacessível. Ele está dentro de você, esperando para ser reconhecido. Esse é o cristianismo mais puro, mais próximo do que Jesus realmente ensinou. Uma mensagem de amor, de liberdade e de conexão direta com o divino. Não se tratava de criar hierarquias ou sistemas de controle, mas de mostrar às pessoas que o reino de Deus está ao alcance de todos. E agora, cabe a nós decidir o que faremos com esse conhecimento. Continuaremos presos a narrativas baseadas no medo? Ou aceitaremos o convite para viver uma espiritualidade baseada no amor, na verdade e na liberdade? A escolha é sua.
como sempre foi. Então, eu pergunto novamente: o que você fará com a verdade de que o divino sempre esteve dentro de você? Será que este é o seu momento de despertar, de se libertar, de abraçar sua própria divindade? Ou será que você continuará a olhar para fora, esperando por algo que já é seu? O Apocalipse, o verdadeiro Apocalipse, não é o fim. É o começo de uma nova era. Uma era de liberdade espiritual, de conexão genuína e de amor incondicional. Tudo o que precisamos fazer é abrir os olhos, abrir o coração e aceitar a verdade que esteve conosco o tempo todo. A escolha é sua. O momento é agora. E então, no silêncio de cada escolha, está o portal para o divino. Não um portal físico, nem algo a ser conquistado com rituais ou sacrifícios, mas uma abertura interna. O momento em que o coração reconhece o que a mente tantas vezes se recusou a aceitar. Você já é. Você já é a conexão que busca. Já é o reflexo do divino. Já é o início e o fim. Tudo o que foi dito para afastá-lo dessa verdade, o medo, as hierarquias, os dogmas, são sombras que desaparecem diante da luz do conhecimento. E o conhecimento, quando verdadeiro, não se impõe. Ele liberta. Nos textos antigos, no eco do que foi silenciado, há uma sabedoria que nunca pode ser apagada. Essa sabedoria diz que o divino não está em templos distantes, mas em cada batida do seu coração. Que o reino de Deus não é uma promessa futura, mas uma realidade presente, esperando apenas o seu reconhecimento. Mas essa verdade não é confortável. Ela desafia. Ela pede coragem para abandonar o que é conhecido e mergulhar no vasto oceano do desconhecido. Porque saber que o divino está em você significa assumir a responsabilidade pela sua jornada. Significa deixar de culpar o mundo, as instituições ou até mesmo Deus. Significa olhar no espelho e enxergar a imensidão. E agora, diante desse convite, o que você fará? Permanecerá na segurança das narrativas que o mantém pequeno, ou ousará atravessar o limiar do despertar? A decisão é sua. Para aqueles que sentem o chamado, para os que sabem que há algo além do que nos foi ensinado, deixo este convite. O Ananda Shakti. Um caminho que não oferece respostas prontas, mas ferramentas para que você descubra as suas. Um espaço onde o despertar deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência viva. Clique no link abaixo, permita-se lembrar quem você é e inicie sua jornada de volta ao divino. O Apocalipse, afinal, não é um fim. É o começo de tudo. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção